Apresentação do 31º Seminário de Iniciação Científica, cujo tema é Modelagem e Simulação de TPRs em Sistema de Produção de Petróleo. Devido à alta demanda de óleo e gás, a indústria petrolífera está investindo em novas tecnologias para aumentar o volume de petróleo produzido. Esse processo é multidisciplinar e tem diversas áreas envolvidas, tais como escoamento e elevação, garantia de escoamento e processos primários. Essas áreas são responsáveis por deslocar o fluido do reservatório até a superfície. Esse escoamento deve ocorrer de forma confiável, lucrativa e segura. Para que o fluido escoe do fundo do mar até a unidade de separação, é necessário que a pressão de fundo supere a coluna hidrostática do fluido e as perdas de cargas por fricção para uma determinada vazão de produção. Esta análise é representada pela curva de TPR, Tubing Performance Relationship, ou seja, uma relação entre a pressão requerida pelo fluido em uma determinada posição do sistema pela vazão de produção. Através da curva de TPR, pode-se dimensionar o sistema, analisar a vazão de produção e prever o comportamento da implementação de métodos de elevação artificial no poço. Assim, este trabalho tem como objetivo implementar numericamente a curva da TPR e averiguar a influência da temperatura no sistema. Para a implementação da TPR, é necessária a construção da malha computacional, o cálculo das propriedades PVTs do fluido e a modelagem termohidráulica. A construção da malha computacional consiste em discretizar a tubulação por um diferencial de comprimento, denominado DL, ou seja, segmentar a tubulação por um comprimento DL. Após a determinação de DL, ocorre dois procedimentos de cálculo, em que o primeiro procedimento de cálculo varia de acordo com o valor de DL, e o segundo procedimento de cálculo tem o objetivo de determinar a pressão de fundo. Uma vez construída a malha computacional, pode-se calcular as propriedades do fluido para um PIT através da modelagem Black-Oil. Dentre essas propriedades estão a massa específica, a viscosidade, a compressibilidade, a razão gasóleo e o fator volume de formação. Após calcular essas propriedades, pode-se calcular a temperatura do fluido através da equação de energia térmica. Já o cálculo da pressão, utiliza-se as propriedades da mistura e a temperatura do fluido. E o modelo utilizado para o cálculo da pressão foi o Beggs-Bril. Optou-se por esse modelo, por ele contemplar os padrões de fluxo e o escorregamento entre as fases e o escoamento multifásico. Portanto, o cálculo da perda de carga e do gradiente de pressão e a pressão média da seção é realizada para todos os DLs ao longo da tubulação. Com a construção do vetor de pressão, determina-se a pressão de fundo. Já o segundo procedimento de cálculo consiste em determinar a pressão, no entanto, variando a vazão. O intervalo de variação de vazão consiste na vazão máxima de operação e variando este valor por um diferencial de vazão até encontrar a vazão mínima de operação. Como resultado, obtém-se a vazão de operação para determinar a pressão de fundo equivalente. Por fim, é construído o gráfico de pressão por vazão. O sistema de produção offshore utilizado neste trabalho consiste no poço ou tubing, na flowline, que representa a linha horizontal paralela ao solo submarino, e o riser, a linha vertical que interliga a flowline à plataforma. Todas essas seções descritas possuem comprimento de 5.000 metros, 1.000 metros e 1.000 metros, respectivamente. A curva da TPR é em função das características do fluido e as características do sistema de escoamento, tais como comprimento do sistema, isolante térmico e diâmetro. A figura 4 apresenta a curva da pressão requerida para valores distintos de diâmetro. Para valores menores de diâmetro, a pressão de fundo é maior, ou seja, o fluido precisará de maior energia para alcançar a superfície. Isso ocorre pois o diâmetro da tubulação é inversamente proporcional à perda de carga por fricção,
Então, quanto menor o diâmetro da tubulação, maior a perda de carga por fricção e, consequentemente, maior a perda de carga total. Já a figura 5 representa o perfil termohidráulico do fluido de petróleo ao longo do escoamento. A partir da condição de pressão e temperatura no fundo do poço, verifica-se um decréscimo de P e T devido à energia desprendida pelo fluido com o ocorrer da elevação do poço. Enquanto a troca térmica entre o fluido e o meio externo, na flowline, a temperatura da água está em condições de baixas temperaturas, consequentemente, expõe o fluido a um maior gradiente térmico. Já no riser, ele tende a aquecer conforme aquece o meio externo, alcançando 20 bar de pressão e 304 Kelvin de temperatura na UEP. Muito obrigada.